Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo aí a terceira parte do podcast apresentado aí pelo Yahoo, né? Muito interessante, podcast do Yahoo, apresentado pelo André Carboni, com participações dos jornalistas Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, tá? Vocês me desculpem que ainda não está perfeito a minha boca, está melhorando, né? Mas eu vou falar um pouquinho baixinho, né? E vai ser picotado esse vídeo, né? Para que eu possa ter condições de apresentar todas as ideias que foram apresentadas nesse podcast de extrema importância para entender como é que está sendo conduzido a SAF no Bahia. E na parte anterior, você pode ver toda a série aqui no canal RK Bahia, tá? Na parte anterior, estava sendo discutido aí a situação do Vasco, que segundo os debatedores, está mais à frente do que o Bahia em se transformar numa SAF, tá? O Vasco com a 777 Partners. Eu estava colocando também que o Vasco, até o dia 18 de julho, quando abre ou reabre, né, a janela de transferência, quer estar com tudo concluído para que a 777 Partners possa investir no Bahia e trazer jogadores importantes, porque o Bahia tem o mesmo objetivo o Vasco tem o mesmo objetivo do Bahia, que é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2023. E o Vasco tem contratações com um time mais forte no segundo turno, né? O Bahia não deve ter essa possibilidade de que até o dia 18 de julho esteja tudo concluído, ou seja, não vai haver tempo hábil, tá? Bahia é um time grande, mas que tem navegado na segunda divisão, tá? Mais do que deveria nos últimos anos. O Bahia é um time de Série A, porém, às vezes dá essas quedas aí que realmente preocupa. E aí estávamos colocando para vocês que tipo de jogadores o Grupo City pretende colocar no Bahia. Será como o Bragantino, que a princípio está dando certo, jogadores jovens, promissores, né, que depois iriam para a Europa. Que é mais ou menos também o que o Botafogo está fazendo, né? É um bom nível para o futebol brasileiro, mas são jogadores primordialmente jovens, tá? Que crescem e que podem dar certo ou errado. Não há garantia nenhuma de que vai dar certo. E foi exatamente isso que os dois jornalistas discutiram, tá? Não há nenhuma garantia de que possa dar certo, e isso pode ser muito ruim para um clube como o Bahia, que tem muita torcida apaixonada, torcida que faz pressão, torcida que se revolta quando tem que se revoltar, faz protestos quando tem que fazer o protesto, né? Isso pode dar certo a curto, médio ou até longo prazo para o Bahia, uma política de contratações semelhante ao do Red Bull Bragantino. A torcida vai aceitar isso? Essa é a pergunta principal. O Grupo City tem a capacidade de transformar o Bahia numa potência do futebol brasileiro? A torcida vai aceitar esperar 1, 2, 3 anos até dar certo o projeto? São perguntas que ficaram no ar aí e que fica para você também analisar, pensar, refletir. Porque todo mundo sabe que o Bahia já vem de uma experiência frustrante, né? Uma experiência péssima com o Banco Opportunity, né? Todo mundo sabe que deixou uma dívida praticamente impagável, que agora está sendo reescalonado, está sendo negociado, né? Na verdade, não chegou a ser uma SAF, né? Foi uma parceria nesse caso. E outra questão preocupante, né? Conforme o próprio Belintani colocou, a torcida do Bahia é gigante, é grande, mas com poder aquisitivo menor, com poder de consumo não tão grande assim, conforme a colocação do Alexandre Pretzel. A dúvida que fica é se o Grupo City, entrando, faria do Bahia um clube com poder financeiro a curto ou médio prazo maior, uma potência do futebol brasileiro. Será que o Grupo City vai fazer isso? Então, foi colocado no podcast também que tecnicamente pode melhorar o Bahia, mas financeiramente fica um grande ponto de interrogação. E a conclusão que se chega sobre o Grupo City no Bahia, que foi colocado inclusive pelo Jorge Nicola, que entre as possibilidades de parceria já firmadas no SAF, o Grupo City é a melhor opção que tem no mercado. E antes de fechar com o Bahia, o Grupo City entrou em contato com vários clubes menores inclusive, mas não se chegou a um acordo. E se chegou à conclusão que o Bahia seria a melhor opção entre todos os clubes brasileiros.
A primeira ideia, inclusive, era fechar com um clube do interior de São Paulo, tá? Com poucas dívidas, isso era importante para o Grupo City, e o Bahia não tem tantas dívidas como alguns clubes brasileiros, né? E que esteja próximo da primeira divisão. Mas as negociações, as conversas não foram bem sucedidas. Se conversou com a Ferroviária, que é um clube de Série D, tá? O Oeste, que está caindo da B para C, ou da C para D, enfim. E aí o Grupo City foi ampliando a rede de buscas até chegar no Bahia. Chegaram a conversar com outros clubes, como Londrina, como Atlético Paranaense, né? E acabou optando pelo Bahia, uma boa escolha na visão de todos, tá? O torcedor do Bahia está ansioso, né? Se vê uma preocupação muito grande se vai dar certo com a SAF ou não, né? E o processo que vai mudar com certeza a história do clube. E uma última colocação, uma última preocupação dos participantes, né? Se o Bahia, que é um clube muito grande para o Grupo City em termos de ficar no segundo plano, né? E acrescentando que não se sabe se o Bahia, o torcedor do Bahia, vai aguentar esperar 2, 3 anos para que dê certo, né? A paciência da torcida ele é imediatista, sem a SAF ou com a SAF. Daí então esse foi um resumão aí do podcast apresentado no Yahoo, né? No Yahoo, com a participação dos jornalistas Jorge Nicola e Alexandre Pretzel. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, hein? Desculpe aí, o vídeo ficou muito picotado, porque realmente estou com um problema na boca que eu não consigo falar muito, tá? Então vou picotando assim, mas pelo menos deu para dar uma ideia do que foi esse podcast para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.